Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br. Rádio 365. Ponto final nesta edição do nosso É Hora de Esporte. Sequência da programação da 365. Bem-vindo aí, Gente que Fala, programa formado do jornalista Fausto Camunha, apresentação brilhante de sempre do Mauro Friesman, coordenação da Avenida Salvato, do Pedro Scarun, e nós voltamos às 13 horas com o melhor para a melhor idade. Combinado? Então, um abraço, até daqui a pouco, se Deus quiser. Obrigado, Xoxó. Tchau, tchau. Termina aqui É Hora de Esporte, um programa que fala tudo de todos os esportes. 365, a sua rádio de todos os dias. Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quarta-feira. Até 13h, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Até aqui você ficou com o Lucas Neto apresentando o programa É Hora de Esporte, mas agora é hora do programa Gente que Fala, e você conhece. Quarta-feira por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje nós vamos falar da saúde, do bem-estar e do comportamento animal. Para essa conversa, os nossos convidados são os seguintes: Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Tudo bem, Luiz Arthur? Bem-vindo, boa tarde. Como estão as coisas? Olá, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente com vocês para poder discutir um pouco mais sobre a saúde pública aqui na capital de São Paulo. Aproveito para cumprimentar a doutora Patrícia, a doutora Gabriela e a todos que nos acompanham nesse momento. Obrigado, Luiz Arthur, pela presença e colaborando sempre com a gente por aqui no Gente que Fala. Também a doutora Patrícia Sato, médica veterinária, diretora técnica e presidente da Aliânima. Tudo bem, doutora Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, gente. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão caro para nós da Aliânima. Cumprimento também os colegas de profissão. Obrigado pela presença, doutora Patrícia. Doutora Gabriela Moreno Pires, médica veterinária, também com a gente. Ela é do Vet Quality, Centro Veterinário. Tudo bem, doutora? Olá, boa tarde, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Já estou animada para a gente começar a conversar aí sobre os temas. Muito obrigado pela presença, doutora Gabriela, e também já aqui na nossa conexão, que eu estou vendo, o Maurício Forlani, biólogo, ele é gerente de pesquisas da Ampara Silvestre. Maurício, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, agradeço o convite, boa tarde a todos os espectadores aí do nosso programa, estou bem animado aí para esse bate-papo e passar bastante informação para a nossa população. Legal, Maurício, eu quero te pedir uma gentileza antes da gente seguir aqui para o primeiro tema. Coloca o seu smartphone na horizontal para ficar no padrão de imagem dos demais aqui. Isso, desculpa, centralizado na tela. Não, tranquilo, sem problemas. Vamos aqui, olha, 12:03, falar do primeiro assunto de hoje, quarta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo,
comprou 20 mil armadilhas de autodisseminação de larvicidas desenvolvidas para combater o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Com recursos inovadores, essa tecnologia se somará às outras estratégias já adotadas no Plano Municipal de Enfrentamento da Dengue e demais arboviroses, como os equipamentos de nebulização veicular, visitas casa a casa, entre outras atividades. Luiz Arthur, conte para a gente aqui sobre essa novidade, essa tecnologia nova, né, para o combate à dengue, que é autodisseminação de larvicidas. Armadilhas para isso, né? Isso, Mauro. Importante nós discutirmos o tema dengue, que nós estamos justamente na época do ano onde as condições climáticas são as mais favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, não é por acaso que nessa época do ano, tanto aqui na cidade como no estado e no país todos, nós começamos a computar o maior número de casos de dengue do ano todo, no mês de abril e um pouco no mês de maio. Então, é muito oportuno nós conversarmos hoje sobre, principalmente, os cuidados que devemos ter para evitar a exposição a essa doença, né? A dengue é uma doença complexa, é uma doença importante, tem um potencial de gravidade também que não pode ser desprezado, principalmente em alguns públicos mais vulneráveis, como, por exemplo, os idosos e os bebês. Então, é sempre importante nós discutirmos esse tema com muita seriedade, porque tem, sim, um impacto na saúde pública e, principalmente, na saúde de cada um. Quem já teve dengue sabe que é uma virose importante, que tem sinais e sintomas muito característicos, você acaba aí, no mínimo, perdendo uma semana de trabalho, além do risco, logicamente, de passar por uma virose como essa. Muito nesse sentido, a Prefeitura tem já há alguns anos, aqui na capital de São Paulo, feito algumas atividades para incrementar ainda mais nosso potencial de combate ao mosquito. Já que os mosquitos são uma força da natureza, nós sabemos que tem as sazonalidades, ou seja, justamente essas épocas do ano são mais favoráveis à proliferação de mosquitos em geral, mas também do Aedes aegypti. Então, a cada ano, a Prefeitura vai tentando sempre incrementar novas metodologias. E neste ano, a Prefeitura está incrementando no portfólio de combate à dengue na cidade as armadilhas disseminadoras de larvicidas, que nada mais é do que, numa escala metodológica, muito bem controlada, cerca de 20 mil armadilhas estão sendo instaladas nessa segunda quinzena de abril. A Prefeitura fez uma aquisição de 20 mil armadilhas, e essas armadilhas, elas simulam um criadouro para o mosquito da dengue. Então, é como se fosse um balde, fica a água ali parada, limpa dentro desse balde, mas ele tem um mecanismo onde nós colocamos inseticida e também colocamos um hormônio e também uma solução que atrai o mosquito fêmea do Aedes aegypti, que é justamente a mosquita, o mosquito fêmea, que tem a capacidade de transmissão da doença, porque ela precisa sugar o sangue das pessoas para maturar os ovos e então fazer a ovoposição, Justamente o mosquito, que é o transmissor, ele é atraído para esse balde com água, essa armadilha. Uma vez em contato com o inseticida que está ali impregnado na armadilha, ele não morre naquele momento, ele continua voando, e qualquer outro local onde esse mosquito se contaminou com esse inseticida dentro dessa armadilha, qualquer outro local que ele pouse, qualquer poça de água parada, mesmo aquelas que a gente não tem oportunidade de observar de repente ali no quintal, ele tem o potencial de levar essa contaminação para esse local. Então, o que acontece? Cerca de 10 dias, esse mosquito fêmea ele vai morrer pelo efeito do inseticida. No entanto, todos os locais nesses 10 dias que ele pousou e colocou seus ovos, ele também contaminou. Por isso, nós estamos chamando de armadilhas autodisseminadoras de larvicida, porque é o próprio mosquito, ali no seu hábito normal, que acaba disseminando pela natureza esse inseticida. Qual a vantagem dessa disseminação? Tanto na armadilha quanto em qualquer outro local que esse mosquito com a sua patinha contaminada contaminou esses pontos de água parada, mesmo que outros mosquitos, ou outros mosquitos fêmeas coloquem os ovos, esses ovos, pela formulação dessa armadilha, não permite que esses ovos se transformem para além de larvas. Então, eles ficam na fase larval, mas não se transformam em mosquitos adultos.
Assim sendo, nós conseguimos, com essa estratégia, Mauro, interromper a proliferação do mosquito naquele local. É uma estratégia inovadora que utiliza os hábitos do próprio mosquito para disseminar na natureza, ali, por volta de 400 metros quadrados ao redor de cada armadilha, o inseticida. Por isso nós chamamos, tecnicamente, de uma técnica de supressão populacional do mosquito da dengue. Então, o mosquito fêmea, ele entra em contato com esse produto, com esse inseticida, e aí no seu próprio comportamento acaba levando para outros locais, fazendo esse serviço de extermínio, né, de disseminação das demais fêmeas, né? Sim, exatamente. A técnica é muito inovadora e importante pelo seguinte, justamente existem provavelmente muitos pontos de água parada, tanto na natureza, quanto às vezes no próprio imóvel, que mesmo as pessoas tomando aquele cuidado naqueles pontos mais conhecidos, né, por exemplo, virando o vasinho de planta, cobrindo a caixa d'água, retirando os recipientes do quintal, mesmo assim pode ser que fique algum ponto de água parada. O mosquito vai encontrar esse ponto de água parada, porque é uma questão de sobrevivência para ele, né, faz parte do seu hábito de vida. Ao pousar nessa água parada, seja onde estiver, ele vai levar esse inseticida. É uma técnica importante também, Mauro, quando pensamos, por exemplo, naquele vizinho que toma todo o cuidado e o outro que não toma cuidado algum. Então, quem toma cuidado, se tiver uma armadilha naquele quarteirão, ele vai tanto beneficiar aquele quintal que está cuidado, e o quintal que não está cuidado também será contaminado com inseticida. Com isso, nós conseguimos aumentar a proteção ali daquele quarteirão onde foi instalada a armadilha. Bom, são 20 mil armadilhas, né, que foram adquiridas, compradas pela Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Esse número deve aumentar? Quantas armadilhas seriam necessárias numa cidade tão grande quanto São Paulo para a gente ter uma cobertura bastante eficiente, digamos assim? Sim, importante dizer que essas armadilhas, elas já foram, essa metodologia, ela foi testada pelas nossas equipes técnicas aqui da Secretaria Municipal de Saúde da capital, no ano de 2020, foi feita uma área controle, foram instaladas cerca de 200 armadilhas, feito todo um estudo, que mostrou sua eficácia de 70% a 80% na eliminação total dos mosquitos naquele local. Portanto, é uma tecnologia já conhecida, uma metodologia já aprovada, inclusive, pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde, por isso a Prefeitura fez essa aquisição. Neste primeiro momento, neste ano 2023, estão sendo instaladas essas 20 mil armadilhas em todas as regiões administrativas da Coordenadorias Regionais de Saúde. Portanto, 6 locais na cidade, 6 distritos administrativos na cidade, que tem histórico de maior número de casos de dengue nos anos anteriores, ou seja, são locais que a geografia e a conformação ali social são mais favoráveis para a proliferação de mosquito. Então, estrategicamente, nós estamos instalando nessas 6 distritos administrativos da cidade, nesse ano, para que possamos acompanhar todo o processo, criar toda essa logística. No próximo ano de 2024, o planejamento da Prefeitura é expandir essa mesma técnica para todas as 32 subprefeituras. Então, todas as regiões administrativas da cidade, planejamento é que tenham essas armadilhas a partir do ano que vem, mas sempre obedecendo esse critério, instalando onde a epidemiologia mostra que são locais que têm maior número de casos, portanto, tem risco de ser locais disseminadores da doença e da proliferação do mosquito para os bairros vizinhos, então serão instalados nesses locais já pré-definidos pela metodologia epidemiológica. E essas armadilhas ficam colocadas, instaladas durante o ano inteiro ou só no período maior das chuvas, no verão, no caso, e agora nesse momento também, que é um período bem chuvoso? Sim, a técnica inicial que nós estamos adotando aqui na cidade de São Paulo é por justamente pensar na supressão do mosquito, ou seja, eliminação total do mosquito naquela região. O planejamento é que ele fique o ano todo com a armadilha funcionando. Logicamente, após cada um mês, as equipes retornam até a casa da pessoa que albergou, que cedeu ali o quintal para a guarda da armadilha, avalia a armadilha, coloca água, troca o refil de inseticida e nós vamos acompanhando. A Prefeitura também adquiriu um sistema informatizado que monitora em tempo real as condições de todas essas armadilhas. Então, nós sabemos quais as armadilhas já estão no período de trocar o refil, que é de inseticida, que é a cada 2
2 meses, né? Quais as armadilhas, de acordo com a região, estão bem posicionadas, quais as que precisam ser trocadas. Inicialmente, nós fazemos uma intensificação agora na sazonalidade, ou seja, colocamos um número maior de armadilhas agora no tempo de maior transmissão e devemos continuar com um número reduzido para manutenção dessa condição de eliminação do mosquito pelo ano todo. Muito bem, 12:13, este é o programa Gente que Fala pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altvia, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Hoje é quarta-feira, os assuntos por aqui vocês já sabem, é tradição, sempre as questões relacionadas com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Falando hoje também dos animais, da saúde, do bem-estar e do comportamento dos nossos amigos animais. O próximo tema por aqui: pele e pelos mais secos, unhas frágeis, diminuição do apetite, perda de massa muscular e da vontade de brincar e passear, alterações odontológicas e comportamentais podem ser alguns dos sinais de que seu cachorro está ficando idoso. Os especialistas dizem que tudo isso pode ocorrer sem que haja uma grande perda na qualidade de vida do cão, desde que adotados alguns cuidados que vão desde a alimentação até a mudança do ambiente e uma maior frequência de avaliações médicas. Doutora Gabriela, quando que a gente pode considerar que um cão está velho, está idoso, de acordo com a sua raça, de acordo com o seu porte? Então, Mauro, um cão idoso, a gente tem uma idade aí mais ou menos de 8 anos, que a gente começa a considerar que pode estar iniciando aí a velhice, né, por assim dizer. Porém, a gente sabe que isso varia muito de animal para animal, né? E também entre as raças. Então, um exemplo clássico é que os pacientes aí menores, né, de porte menor, raças como Shih Tzu, que estão agora bastante aí Poodle, ou até os sem raça pequenos, tendem a viver muito mais do que os cães grandes, de grande porte, né? Isso é uma característica que a gente observa muito, né, na prática clínica e acontece realmente. Então, assim, se você tem um cão pequenininho, né, 8 anos para ele, às vezes ele vai viver até 12, 13, 14, 15 anos, né? Enquanto um cão grande tem aí com 9 anos de idade já o fim da vida, né? Então, isso depende. Outros fatores, né, também que vão aí ajudar a gente a entender se está chegando ou não essa idade mais avançada é justamente fatores como qualidade de vida, né? Então, nutrição, alimentação desse animal, né? Como se ele foi realmente um paciente ativo durante a vida dele, ou se ele foi um paciente mais que ficava mais em casa, não praticava exercício físico, tudo isso ajuda a gente a determinar que esses fatores do envelhecimento cheguem ou mais cedo, ou até aí mais tarde, tá bom? Bom, tudo vai depender do chamado estilo de vida, que é o que vale para a gente, vale também para os animais. Aqueles que tiverem a melhor alimentação, enfim, os melhores cuidados dos seus tutores, chegam na fase idosa mais adiante, mais tarde um pouquinho. Exatamente, né? E o que eu sempre falo, eu como veterinária, né, que atendo bastante pacientes, agora é cada vez mais comum a gente ver pacientes em idade avançadas, né? O check-up, que nem com a gente, né? Ele é essencial. Você fazer a avaliação desse animal, a gente tem o costume de levar para vacinar anualmente, né? Então, muita gente leva para vacinar e esquece que esse paciente também precisa, além da vacinação, né, de exames de sangue, de uma avaliação completa, para a gente entender antes que os problemas da idade avançada comecem a acontecer, se eles estão chegando, se eles já estão aí batendo na porta, se a gente pode fazer alguma coisa para evitar, né? Então, tudo isso é muito importante. Bom, o desafio claro, manter a qualidade de vida do animal nessa chegada à fase idosa. Então, aí tem que ter toda a prevenção, tem que ter todo esse olhar durante a vida jovem do animal, digamos assim, e os sintomas são esses que eu destaquei aqui, né, no início aqui da nossa nota, para a gente perceber que a fase da idade chegou. Olha, Mauro, eu vou te dizer que o sintoma que eu vejo mais comum de que a idade avançada aí está chegando são os sintomas ortopédicos, né? A famosa dor da coluna, sabe? Então, aquele paciente começa que sempre, por exemplo, subir e descer escada sem dificuldade, subir e descer da cama. Hoje em dia a gente dorme com o cachorro, né? Então, eles sobem na nossa cama, sobem no sofá.
começa a parar, pede ajuda para subir no sofá, não quer mais descer a escada ou desce com dificuldade, aquele cachorro que descia super rapidinho agora está descendo com dificuldade, isso é um sinal de alerta, né? Esses problemas ortopédicos, além de todos que você citou, eles são um sinal de que as características da velhice, vamos dizer assim, podem estar chegando, e se a gente não intervir, esses pacientes podem ter uma perda muito brusca na qualidade de vida, porque dor, né? Todo mundo que já teve uma dor de coluna, já sentiu alguma coisa nesse sentido, sabe. Dor incomoda, tira, né, a vontade de brincar, de comer, às vezes. Então, às vezes, um paciente que era super bonzinho começa até a ficar mais agressivo, porque tem dor, fica mais acuado. Então, essa dor na coluna, né, artrites, artroses, são comuns em cães idosos e são aí, eu acho, na minha opinião, pela minha prática, o fator que mais tira a qualidade de vida desses pacientes. O que fazer, então? Como lidar com essas questões ortopédicas? Na verdade, é a prevenção que tem que ser feita. Você destacou, eles pulam do sofá, pulam da cama, e os tutores acham tudo isso divertido. Pega o cão, é um filhote, é uma criança, enfim, brincalhão, e é muito divertido ver essa correria, esse pula-pula. E nesse momento é que ele está começando a se prejudicar, né? Exatamente, a gente esquece, né? Principalmente os cãezinhos mais pequenos, né? Então, ele pula na minha cama todo dia e desce. Principalmente o descer tem um impacto muito grande, né? E desce. Aí você vai olhar o paciente, é um paciente de 3 quilos, está pulando da cama todos os dias, é a mesma coisa a gente, né? Então, o joelho vai começando a sofrer, né, esse impacto, e isso no fim da vida vai dar algum problema, né? Esse paciente vai ter algum problema, às vezes até antes, né? Tem rupturas de ligamento, então tudo isso. O ideal é evitar grandes impactos, né? E o exercício físico, eu brinco, né? Eu sempre faço a comparação com a gente, porque eu acho que é muito mais fácil. Então, se eu, que nunca corri uma maratona, decido um dia correr uma maratona, eu vou ficar, com certeza, com muitas dores no dia seguinte, né? Então, o exercício físico cotidiano no próprio animal também tem a gente pode usar esse parâmetro. Então, se ele se exercitar todos os dias e fortalecer a musculatura dele, isso também vai fazer com que o subir e descer do sofá talvez não seja algo tão problemático, porque ele vai estar com a musculatura fortalecida, né? Tudo muito bem adequado. Então, o ideal, assim como nós, a gente não foge disso, é exercício físico, né? Pode ser brincando, pode ser em casa, né? Com gato, eu sempre falo para pegar aquelas luzinhas lasers e ficar mexendo para eles irem atrás, para eles se exercitarem mesmo, e evitar grandes impactos sempre é importante. Então, como você mesmo citou, né? A gente já tem aí no mercado algumas escadinhas, rampinhas para a gente colocar no sofá, colocar na cama, para esses animais aprenderem a usar isso e não pular, porque o pular realmente, o impacto é muito grande. Então, isso vai ajudar esse paciente a chegar na idade mais velha, né, quando ele estiver bem velhinho, sem tantos problemas. Ainda mais agora, não é, doutora Gabriela, porque da pandemia para cá houve uma explosão, né, de procura por animais, por pets, enfim, e tem muita gente que nunca teve animal e não sabe o trabalho, o que tem que ser feito, a prevenção necessária, né? Exatamente, é muito importante, né, a gente, sim, os animais hoje em dia são parte da família, isso eu acho que ninguém mais questiona, né? Então, a gente saiu de um cenário em que esses animais ficavam no quintal, muitas vezes, né? Sem ali com a casinha do lado de fora. Hoje em dia, para quem tem animal, às vezes é quase inconcebível falar que o cachorro vai dormir num dia de chuva do lado de fora, né? Sem um abrigo. Então, assim, hoje eles estão entrando dentro de casa, eles fazem parte da nossa vida, né? E às vezes todo mundo que teve um primeiro contato, às vezes cresceu com um animalzinho, quer ter um animal e falta realmente as orientações, que nem eu falo, né? A vacinação, que tem uma campanha muito boa aí de vacinação, a gente sabe, todo mundo que cuida do animal fala, eu levo para vacinar. Então, assim, todo mundo vacina, porque isso realmente é importante, mas às vezes esquece dessas outras coisas, né? Então, das orientações em relação, por exemplo, o que você falou, dos problemas odontológicos. Então, quem escova os dentes dos cachorros hoje? Seria o correto, pelo menos uma vez ao dia. Mas essas orientações são importantes, né? A gente dar,
E também levar, quando você pega um filhotinho, levar um veterinário, né, clínico geral, que tenha essa prática para poder receber. Vamos girar essa nossa conversa. A doutora Patrícia é médica veterinária. É claro que ela tem um animal de estimação. Claro que ela tem um cachorro ou um gato. Como é que é o dia a dia dos seus animais, Patrícia? Eu tenho 2 cães, né, de porte pequeno até uns 10 quilos. Estão, inclusive, aqui tentando, arranhando a porta, querendo entrar. Estou tentando isolar. São 2 adotados e, enfim, estou seguindo aqui, inclusive, o que é... E a idade deles, enfim, como é que é o dia a dia aí para esse trabalho de prevenção? A Lupita tem 5 anos e o Ringo tem 1 aninho só. Acabei de adotar ele, né? Os 2. A Lupita eu peguei na rua, filhote, o Ringo eu adotei aqui com uma ONG. Enfim, a gente está, né? Vermifugação, vacinação, tudo em dia, né? A gente tenta passear com ele 3 vezes por dia, até porque eu moro em apartamento também. E mesmo morando em casa, né? Acho que a gente reforça que o cão ele precisa do passeio, né? Desse comportamento de migração. Então, isso eu acho que é o que muita gente ainda não incorporou, né? O quanto que é importante para cães, pelo menos, né? Não digo gatos, mas que o passeio é muito importante, né? Não adianta só ter um espaço amplo. Às vezes, morar num apartamento e ter o passeio todo dia, acho que pode fornecer uma qualidade de vida maior do que um cão grande que mora no quintal, que não passeia nunca. Sim. Maurício Furlani, você tem animais? Você tem cães? Eu tenho uma cachorrinha de porte pequeno também, uma caramelinho tradicional aqui. E quando a doutora falou do pular na cama, eu já falei, ai meu Deus, porque ela pula bastante, ela é bem agitada, mas a rotina que a gente tem aqui, né, eu não sou veterinário, eu sou biólogo, né, mas eu trabalho muito com bem-estar animal, então eu tenho muito a prática de criar essa rotina que a doutora estava falando agora, né, do cachorro passear. Então a gente tem uma rotina muito, vou até dizer rígida, né, de passear ao mínimo 2, 3 vezes por dia com ela, né, então ela tem uma atividade, vamos dizer assim, uma atividade física constante, né, passeio em parques também, tento soltar ela nos locais, né, adequados para ela poder correr, então ela é muito ativa, né, ela já está beirando os seus 8 anos, eu ainda não enxergo sinais de velhice, se é que a gente pode dizer assim nela, né, ela até, o pessoal olha e ainda fala que pergunta se ela é um filhote, até pelo portezinho dela ser menor, né, ela tem 8 quilos no máximo, mas eu fiquei satisfeito com essa, fiquei tranquilo, né, pelo fato da gente estar, pelo menos, gerando essa atividade física, né, então acredito que ela tem uma musculatura aí que possa ajudar ela a ter vamos dizer assim, uma idade mais avançada com menos dores, né, ninguém quer ter dor nas costas, realmente. Exatamente. Luiz Arthur, e o passeio, enfim, do animal todos os dias também é importante para a atividade física do próprio tutor, afinal de contas, a gente é que leva para passear, né? Com certeza, com certeza. É uma coisa que eu tento também puxar, né? É que, assim, às vezes, quando eu vou passear com ela, eu entendo que é o momento dela. Então, ela quer cheirar e ficar lá 5 minutos cheirando no mesmo lugar, eu deixo ela cheirar lá 5 minutos. Tem dia que ela quer realmente fazer limite de território, então ela vai querendo andar. Aí tem dia que ela quer dar uma volta no quarteirão, mas ficar cheirando todos os vizinhos, os amigos dela, né? Tem já a galera amiga dela aqui, ponto de encontro. Já tem a patota, né? montada ali. Exatamente, já tem a trupezinha aqui dos cachorros aqui do bairro e ela é enturmadinha ali com o pessoal. Luiz Arthur, e aí a sua rotina com os animais? Sim, importante. Ouvindo o que os doutores estão dizendo, é importante a gente lembrar de um conceito também, Mauro. O primeiro, que eu não tenho animais, mas gosto muito de animais. Importante o conceito da saúde única, né? Cada vez mais prevalente nas discussões. Quando nós pensamos, e você bem falou, é importante os mesmos cuidados que nós temos com nós, seres humanos, também ter com os pets, não é por acaso, né? No conceito da saúde única, e isso nós trabalhamos bastante aqui na Secretaria Municipal de Saúde da capital, é assim, quanto mais saudável os animais tiverem, esse binômio humano e o animal também fica mais saudável, né? Nós já temos, assim, muitos estudos que apontam a influência do ambiente na saúde das pessoas, né?
tanto para o bem quanto para o mal. Então, se nós tivermos num ambiente bem cuidado, tanto nas questões, por exemplo, da própria natureza, né, do próprio meio ambiente, mas também esse cuidado com os animais que nos rodeiam, né, é bom para eles e é bom para nós, na concepção de saúde única é bom para todos. Quando pensamos, né, de repente, numa alimentação mais saudável, num exercício físico, num check-up médico para nós, temos que pensar da mesma forma para os pets, né? E isso vai reverter, isso reverte já comprovadamente para a saúde única de todo o nosso ecossistema. É importante dizer, aproveitar a oportunidade que nós estamos falando aqui com os cuidados dos animais, que a Prefeitura de São Paulo tem uma robusta rede de assistência aos animais, principalmente daquelas pessoas que menos favorecidas, né? Nós temos uma rede de hospitais veterinários, nós temos um serviço gratuito, logicamente, acessível a toda a população, de vacinação. É importante a gente falar, principalmente na vacinação contra a raiva, que por muito tempo se trabalhou com campanhas. Dá-se a impressão de que hoje, como não tem mais aquelas campanhas anuais, que não se tem mais a vacina. As vacinas continuam disponíveis, independentemente do governo federal fazer aquelas campanhas anuais, todas as unidades que atendem os animais, as unidades de vigilância em saúde aqui da região de São Paulo, disponibilizam todos os dias, de segunda a sexta, a vacinação antirrábica. Nós temos serviço de castração, microchipagem, RG animal. É importante porque a gente consegue identificar nosso pet. No caso do pet escapar, se perder, tem como rapidamente encontrar o seu tutor, né? Então, esse cuidado todo, a cidade também se mobiliza para cada vez mais oferecer esse serviço para os animais e pensando em saúde única para toda a sociedade paulistana. Doutora Patrícia, para finalizar esse tópico, você pediu a palavra? Sim, achei bastante pertinente o que o doutor Luiz falou, e lembrei também do conceito da teoria do elo, né, que muitas vezes a gente tem animais que estão sendo... chegam na clínica e tem indícios de que estão sofrendo agressão física, né, dos tutores, né, e isso está muito relacionado com violência doméstica. Então, às vezes, ele é um sentinela, né, é um sinalizador de que está havendo esse tipo de conflito dentro de casa, né? Então, até nisso o veterinário ele pode também se atentar, né, e tentar ajudar as pessoas, mulheres, crianças, idosos, principalmente. 12:30, este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Maurício, para falar sobre o seguinte, um fato de novembro de 2021, naquele momento, 18 girafas chegaram ao Rio de Janeiro dentro de 6 contêineres de madeira num avião vindo da África do Sul. Foram 15 horas de viagem até que aqueles animais que antes viviam livres na natureza fossem transferidos para um resort em Mangaratiba. Aí, um mês depois, 3 dessas girafas morreram em circunstâncias até hoje não muito esclarecidas, não muito claras. Agora, 15 meses depois, as girafas continuam confinadas e não se sabe quantas irão para o bioparque. Agora, Maurício, a Polícia Federal trata esse caso como tráfico, né, já que a legislação brasileira proíbe que animais retirados da natureza sejam comercializados. O interessante disso tudo, eu me lembro disso, a gente tratou desse tema aqui mesmo no programa Gente que Fala, quando tudo isso aconteceu, e de lá para cá, está tudo do mesmo jeito? Mauro, infelizmente, a gente estava falando um tema tão agradável, né? E esse tema realmente é um tema que entristece, né? E traz até, na minha concepção, uma certa vergonha, né? Para o jurídico brasileiro, né? Porque faz tanto tempo e você não tem uma punição severa, né? Para essa infração. Então, como você bem colocou, essas girafas, o que mostra, né? Toda a documentação. Então, o comércio internacional de animais silvestres, ele é permitido, seguindo algumas regras, né? E aí, bem como você colocou, o Brasil ele tem uma cláusula muito clara que proíbe qualquer compra, né, a importação com finalidade comercial de animais de origem de vida livre, né? Isso fica muito claro para as 18 girafas que foram importadas quando você pega a documentação, né, das agências internacionais que classificam, né, a origem desses animais de vida livre. Então,
esses animais viviam em áreas abertas, em fazendas, na África, e viviam soltos. E aí, com a intenção de algum comprador, o proprietário vai lá, reclusa esses animais, concentra eles em algum lugar e vende. Então, essa é a origem, né? Embora os compradores tentem alegar que esses animais não eram de vida livre, aí a gente traria num outro crime, que seria a falsificação, né, de documentos. Mas qual que é o ponto importante aí da história e o papel da Polícia Federal? Então, a Polícia Federal, ela fez um relatório muito extenso, onde eles avaliam várias questões, né, desde a questão de maus tratos, né, e das práticas que foram implementadas para com esses animais, né, e até a origem, né, o trâmite da empresa, a empresa que fez a venda, para onde foi transferido o dinheiro. Então, tem uma triangulação aí toda, e aí o relatório, né, da polícia, ela põe de forma contundente, né, que se trata, na verdade, não de um comércio normal, e sim de uma atividade ilícita por vários dos fatores, né, a transferência de recursos e também por burlar a legislação. O fato da legislação brasileira não permitir esse tipo de importação, ele vem aí de um erro dos órgãos ambientais que deram a licença de importação, né, para o Bioparque do Rio. E aí a história começa a se complicar, né? Por que importaram 18 animais se no Bioparque só poderiam minimamente serem colocadas, seguindo as regras, entre 3 e 4 indivíduos, né? Então, Eram 18 girafas, 3 morreram, portanto são 15, elas estão confinadas onde? A expectativa era para ir para o Bioparque. Onde elas estão? Exato. Então, na verdade, se você pegar toda a documentação, eles não têm um destino dos animais, né? O que tudo indica que realmente ia se fazer um comércio. Eles importam de uma vez um volume grande, isso diminui o seu custo, depois você revende esses animais para outras instituições. O Bioparque não teria como absorver as 18 girafas. Onde eles estão hoje, que é um resort em Mangaratiba, poderiam ficar algumas girafas. Mas um terceiro local, e se fala de um outro zoológico na região sul do Brasil, poderia ficar com uma outra parte. Mas ainda assim sobrariam animais, teriam animais sobressalentes, né? E um ponto importante sobre o óbito desses 3 indivíduos, né? Para todos os especialistas fica muito claro o motivo, né, da morte, que foi um processo de estresse, e aí um quadro clínico que pode se colocar de miopatia, né? Então, os animais, pela forma como ele foi conduzido ao processo de recaptura, após a fuga deles, então, o que se entende é que eles fugiram, né? E aí há sinais, né, do momento da fuga, cordas, isso gerou um estresse muito grande nesses animais. Esses animais têm tem essa facilidade de ter esse quadro clínico de miopatia, assim como os cervos, né, os veados também têm esse quadro facilitado, né, quando são colocados em situações de estresse. Então, aí fica claro também a falta de manejo da equipe que importou em relação aos animais, né? Faltava uma equipe preparada, um anestésico específico para esse grupo de animal. Então, aí tem a história toda, ela traz, né, uma fragilidade muito grande no que sustentou a ideia de se trazer um volume tão grande de animais assim. Bom, elas continuam em Mangaratiba, no resort, mas você tem acompanhado a situação, o estado de saúde delas atual? Então, nos primeiros meses, basicamente quase que no primeiro ano, a gente pode pôr aí até 10 meses, elas ficaram em confinamento extremo, no que a gente chama lá de baias de confinamento entre 23 e 30 metros quadrados, cada 3 indivíduos. E aí tem aí um problema de bem-estar, aí, de maus tratos contínuo. E aí, depois de muita pressão, eles correram atrás e montaram locais no resort Mangaratiba que estivessem de acordo com a legislação brasileira de zoológico, né? Que são recintos maiores para poder estar minimamente respeitando a legislação brasileira. Hoje elas estão lá. O judiciário brasileiro está muito letárgico no caso, e não há um indício muito claro do que vem acontecer, né? O processo de importação já foi declarado como ilegal, e hoje o Bioparque ele não tem o poder, por exemplo, de poder falar agora eu vou mandar esses animais para algum lugar. Isso está de responsabilidade do IBAMA. Então tem pelo menos um entrave ali jurídico que impede que eles façam o que eles queiram com esses animais hoje. Então, a punição, a responsabilização de quem importou ilegalmente, enfim, os responsáveis por tudo isso estão longe de ser punidos.
Exatamente. A primeira juíza do caso, né, porque o judiciário ainda teve uma ação civil pública no estado do Rio de Janeiro, inicial, e a juíza que pegou o caso inicialmente, ela deu uma multa, por exemplo, diária, caso as condições dos animais não melhorassem, e essa multa nunca foi cobrada até o dia de hoje. Depois essa juíza resolveu abrir mão do caso e não quis mais se pronunciar, aí jogaram o caso para a esfera municipal, enfim. Então, até hoje não tem uma punição real, né? E a gente poderia pensar aí em várias punições, né? Não só física, né? Porque teve morte, teve crime. Então, acho que tem um conjunto de coisas que a gente pode trazer isso como lição, né? Qual que é o real motivo de se importar esses animais para o Brasil, né? Aí se falava em um projeto de conservação que é totalmente inexistente, incabível, não faz sentido, né? Um processo de conservação totalmente desconstruído, né? Uma narrativa muito falha, né? Então, acho que fica também, né, além do nosso espanto por tamanha crueldade e crime, fica uma lição para a gente começar a avaliar, né, qual que é o futuro que a gente quer para esse tipo de instituição no Brasil, né? Zoológicos e aquários, né? Qual que é o papel deles na nossa sociedade, qual que é o papel deles para a vida silvestre, né, do Brasil e do mundo, né? 12h39, vamos prosseguir aqui com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento animal, nesta edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OutV, a TV da internet e também com transmissão pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também YouTube. Doutora Patrícia Sato, olha, a criação de suínos e de frangos estão entre as atividades do agronegócio brasileiro que mais se destacam no mundo. Mas o país vem enfrentando cada vez mais as chamadas barreiras não tarifárias, ou seja, são restrições diversas, impostas a partir de bandeiras defendidas por grupos de ativistas e ambientalistas preocupados com o bem-estar animal durante a sua criação. Aí a ONG Aliânima, da qual você faz parte, criada com foco nos animais de produção, atua engajada na busca de soluções de proteção animal e do ambiente onde eles estão inseridos. Conta esse trabalho para a gente, doutora Patrícia. Claro, Mauro, obrigada pela pergunta, pelo tema. Eu acho que se o Brasil ele tem esse papel tão grande assim, de destaque global, né, de ser o terceiro maior produtor de frango no mundo, é o maior exportador, é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, então ele também tem que ser exemplo, né? Então, se mundo afora começou a se demandar melhores condições, melhores tratamentos a esses animais, e o Brasil está encarando isso como barreira, é porque ele está aquém dessas exigências, né? Então, é importante que a indústria se responsabilize pela forma como esses animais são tratados, né? E que isso não seja só visto como um nicho de mercado para quem é mais exigente, para quem se importa mais com os animais, né? Isso acho que tinha que ser uma demanda básica, né? Bem-estar animal está mencionado nas ODS, né, da ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, é para ser uma política incorporada, né, pelas empresas, pelas corporações. Então, é essencial que esse trabalho seja não encarado como uma barreira, como uma injustiça, mas como um impulsionador de melhorias, porque o consumidor ele não vai ser menos exigente no futuro, ele vai ser cada vez mais exigente, vai exigir mais transparência, né, das empresas alimentícias. Então, tem outras formas também, né, do mercado internacional exigir, exatamente no caso de ovos, por exemplo, né, para exportar para a União Europeia, que costuma ser o mercado mais exigente, pioneiro em questões de bem-estar animal, se ele seguir a normativa, né, a legislação da União Europeia, ele estaria isento de tarifas, por exemplo. Então, é uma forma não só de dificultar, mas talvez de estimular que os produtores se adequem às exigências de bem-estar, né? Essas exigências de bem-estar, que certamente estão em legislação, né, estão de acordo? O que ainda precisa evoluir nesse sentido? Como é que a ONG Aliânima faz interlocução com o poder público, com o legislador, exatamente para esse trabalho, nessa busca de soluções para a defesa da proteção animal e do ambiente onde eles estão inseridos?
Sim, então a Aliânima, assim como outras organizações que têm trabalhado nessas questões mercadológicas, né, nessa relacionamento corporativo, a gente trata do assunto com bastante técnica, né? Bem-estar animal é uma ciência e a gente tem dezenas, milhares de pesquisas já por décadas sobre bem-estar de animais de produção, né? Aí no caso específico, aves e suínos. Então a gente sabe por ciência quais são os recursos importantes para os animais, quais são as melhores, quais são as prioridades para se tratar no momento, né, de alojamento, né, de banir gaiolas, de permitir que esses animais manifestem comportamento natural da sua espécie. Então, isso tudo a gente tem respaldo técnico-científico, né, não é, enfim, tirado de cabeça, assim, com achismo. Tem um estigma das ONGs, né, de achar que a gente é muito reativo ou que não trata de forma pragmática. A Aliânima faz trabalho colaborativo com a indústria, a gente por exemplo, a gente não lança campanha contra as empresas, mas a gente tenta sempre, de uma forma mais amigável, ajudar a implementar essas políticas, né, dar treinamento, eventos, dar uma consultoria. Então, a gente quer realmente ajudar a indústria a fazer essa mudança. Bom, esse trabalho, então, doutora Patrícia, o trabalho da Aliânima é mais feito com a própria indústria do que com o poder público, com ambos. Sim, a gente está iniciando mais agora, nesse ano, o trabalho de políticas públicas, né, até porque a gente tenta trabalhar mais em nível federal, que se iniciou esse ano, né, o novo governo. Então a gente busca também, de forma tanto pelo legislativo quanto pelo executivo, né, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, a gente determinar algumas portarias, instruções normativas que possam exigir alguns padrões de bem-estar, né? Ainda falta bastante, a gente tem uma instrução normativa específica para bem-estar de suínos. Frangos a gente ainda não tem nada muito específico, ainda é muito incipiente. A gente tem uma portaria para abate, né, para manejo para abate e abate, mas ainda está tendo alguma dificuldade de implementação, ela ainda não está plenamente em vigor. Tem uma relutância, assim, um receio, até por questões sanitárias, né, de dar mais espaço para os animais, enfim, questões que a gente tem que debater e não simplesmente, né, vedar, né? Em que medida, doutora Patrícia, a visão ideológica atrapalha o trabalho de vocês, né? Sempre vai ter aquele que diz, lá vem eles lá, protetor dos animais, não sei o quê, enfim, como é que esse lado ideológico tem que ser enfrentado e tratado? Eu acho que quem consome, né, qualquer consumo que você tenha, é importante você se responsabilizar também, porque o que você compra, você financia, né? Então, eu acho que se você reconhece que um porco ou uma galinha, né, são capazes de sentir, de sofrer, isso a gente tem respaldo científico, né? Acho que dificilmente uma pessoa vai negar isso. Quem que gostaria ou que não se importaria de saber se está financiando ou não crueldade animal, né? Então, a gente está falando ali na casa de bilhões de animais por ano só no Brasil, né? Então, é importante que a indústria seja mais transparente, o consumidor pode exercer mais o seu papel, né? O poder de consumo dele, se ele soubesse o quanto que ele tem de poder, né? Porque o que o consumidor exigir, a indústria vai querer atender. Então, ir no mercado e perguntar, sabe, entender os selos de certificação de bem-estar animal, isso tudo causa um impacto enorme na vida dos animais. 13 minutos para 1h, mais um tema por aqui, a gente vai tratar agora, antes das perguntas da nossa audiência, é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, e também pelo AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Doutor Luiz Arthur, vamos falar sobre um outro trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, onde você atua, a realização de uma nova campanha pela imunização contra diversas doenças que fazem parte do calendário nacional de vacinação. A gente sabe desse trabalho que foi prejudicado nos últimos anos pela pandemia de Covid-19, por ações de desinformação, né?
Enfim, estão disponíveis agora os imunizantes para a Covid-19, a bivalente, né, incluindo essa nova bivalente, e uma série, também para uma série de outras doenças, outras vacinas, né? O que a gente pode chamar atenção aqui para levar a população para os postos de saúde para tomar essas vacinas? Sim, muito importante, Mauro. Ainda mais agora com o início do inverno, nós estamos já há cerca de 15 dias com a campanha de vacinação contra a influenza, né? Muito importante, nesse primeiro momento, ainda sendo aplicado para os grupos prioritários, que não por acaso são prioritários, eles são prioritários justamente porque têm maior vulnerabilidade, maior risco de desenvolverem complicações ou até óbito pelo vírus da gripe, né? Então, neste momento, a capital de São Paulo está com todas as suas UBSs, as 470 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã às 19 horas, inclusive aos sábados, das 7 às 19 nas AMAs, UBS integrada, disponibilizando a toda a população vacinação contra a influenza, a todas as crianças de 6 meses a menor 6 anos de idade, aos imunodeprimidos, às gestantes, puérperas, aos idosos acima de 60 anos e a algumas categorias profissionais, aquela lista de categorias do PNI, como, por exemplo, profissionais de educação, profissionais de transporte, de segurança, profissionais da saúde, entre outros. Também continuamos com a campanha de vacinação contra a Covid-19, já nesse momento ofertando tanto a vacina tradicional, a monovalente, para toda a população continuar fazendo o seu reforço, como também a bivalente, essa nova formulação, seguindo a orientação do Ministério da Saúde para as pessoas acima de 60 anos de idade, para as pessoas com comorbidades e profissionais de saúde estão disponíveis. Quanto às demais vacinas, Mauro, você falou uma coisa muito importante, né? O período turbulento da pandemia de Covid-19 acabou, mesmo a prefeitura aqui de São Paulo continuando disponível as vacinas, acabou afastando um pouco a população das salas de vacina. Então, a prefeitura está fazendo todo um movimento de reaproximação com essas crianças, com essas mães, de sensibilização e disser que a prefeitura sempre esteve aqui com todas as vacinas disponíveis. Neste momento, na cidade de São Paulo, não há falta de nenhum tipo de vacina. Todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização estão disponíveis em todas as UBS. Então, fazemos aqui um apelo da necessidade das crianças manterem a sua carteirinha atualizada e da responsabilidade dos pais e tutores para com a qualidade de vida e o futuro dessas crianças. Imagine você, uma criança de 2, 3 aninhos, sendo submetida a uma infecção que é imunoprevenível, ou seja, havia uma vacina para essa criança e não foi dada, como é que fica o comprometimento de toda a qualidade de vida dessa criança para o restante da sua vida? Como, por exemplo, um exemplo muito clássico da poliomielite, né? Uma doença que está erradicada no país, mas tem sim um risco a qualquer momento, se as coberturas continuarem caindo pelo mundo afora, a qualquer momento pode ressurgir. Imagina a consequência na vida de uma criança, nos primeiros meses de vida não foi vacinada, né, nos primeiros anos de vida, e pode ter uma sequela para o restante da vida. Olha a responsabilidade dos pais. Então, nós sempre reforçamos a responsabilidade e o compromisso com os pais para com seus filhos, pela qualidade de vida dessas crianças quando crescerem, né? Perguntas agora da nossa audiência, uma para cada um de vocês. Eu vou pedir brevidade a todos nas respostas para a gente poder cumprir com todas aqui. Como o Luiz está falando, eu vou com você, Luiz. A Laura Bezerra está no YouTube. A Covid ainda preocupa? Ela pergunta. E qual é a situação atual em São Paulo? O cenário epidemiológico da Covid-19 na cidade, ele é muito seguro, né? Hoje, a média móvel de casos de Covid na cidade, ela é inferior, por exemplo, à média móvel de qualquer outro vírus respiratório, como, por exemplo, o vírus da gripe que nós estamos falando aqui. Graças à campanha de vacinação em massa e à grande adesão que a população paulistana teve à vacinação, nós conseguimos, sim, aqui na capital, controlar a epidemiologia e a Covid-19. No entanto, nós não podemos baixar a guarda no sentido de que a Covid-19, mesmo com todo mundo vacinado, continua sendo uma doença potencialmente grave. Então, deve sim tomar os cuidados. Se as pessoas tiverem sinais e sintomas, devem procurar os serviços de saúde, mesmo as vacinadas, para que possam ter um atendimento, serem avaliadas, e o médico ver se não tem qualquer tipo de fator intrínseco da própria pessoa que possa deixar mais vulnerável e ela ter uma gravidade. Doutora Gabriela, pergunta da Juliana Rocha, está com a gente no Instagram. Cães e gatos são imunes ao Aedes aegypti? A pergunta dela.
Não tem relatos de que cães e gatos possam pegar, né, a dengue, como a gente conhece. Então, não, tá? Não é que eles são imunes, a gente sabe que eles não pegam, né, não desenvolvem aí a doença. Mas existem outras doenças, né, transmitidas também por mosquito, que podem afetar cães, principalmente cães, tá? Então, toda essa prevenção aí contra o Aedes aegypti, claro, em escala aí, pensando em saúde única, ela é importante para humanos, mas os animais se beneficiam também por conta de outras doenças aí que podem ser também transmitidas por mosquitos, tá bom? Quando a Juliana faz essa pergunta, se são imunes ao Aedes aegypti, não só em relação à dengue, né, mas as outras doenças transmitidas pelo mosquito, a zika, a chikungunya, enfim, né, todos eles. Sim, não. Em cães e gatos, necessariamente, a gente não tem relatos. A gente tem relatos de outros, como leishmaniose, giroflariose, né? Que são transmitidos aí também por outros mosquitos. Maurício, a Daniela Neves no YouTube pergunta: já é possível observar alguma consequência do recente aumento do número de registros de CACs no Brasil? Com certeza. O que a gente mais vê hoje em dia, CACs, para quem não sabe, são caçadores, atiradores e colecionadores, né? Então, a última gestão promoveu muito, né, essa categoria, armou uma parcela da população, e aí, concomitantemente com isso, se tem a liberação da caça do javali, que é uma espécie exótica, né? Então, acredito que deva ser controlado o seu avanço no Brasil, porém, a política pública que foi implementada foi jogar a responsabilidade do manejo populacional de uma espécie nociva na mão do CPF, e aí o cidadão resolve fazer da forma que lhe convém. E aí hoje o impacto ele é enorme, né? Não só para a vida animal, então o cara sai com uma licença de caça para javali e acaba sendo oportuno, né? Existe uma caça chamada caça oportuna no Brasil, é bem comum, você sai para caçar um javali, viu um outro animal e acaba caçando. Tem um outro ponto que acho que dialoga muito com o que falou aqui, que é a questão de saúde única. Então, já tem estudos e relatos que mostram que o caçador de javali, os CACs, por adentrarem em áreas naturais, levarem cachorros também, né? Então, tem toda a questão de bem-estar, eles também acabam sendo vetores e transmissores de doenças zoonóticas, tanto trazendo doenças para a cidade, para a sua família, quanto também podendo levar doenças, né, dos ambientes mais urbanos para o meio ambiente. Então, existem alguns casos, alguns estudos já feitos no Brasil, né? Então, realmente é urgente a gente rever, né, essa política de manejo dessa espécie e a expansão do CACs. Doutora Patrícia, pergunta do José Carlos Monteiro, está com a gente no Facebook. Por que comer salmão pode não ser uma boa ideia? Ele quer saber. Bom, o salmão, para quem não sabe, aqui no Brasil, ele não vem de fontes, né, naturais, ele vem de tanques e essencialmente do Chile, né? Então, tem várias questões de bem-estar animal, mas também de saúde, né? Por exemplo, até a coloração do salmão que a gente está habituado, né? Ele vem de um corante que é colocado na ração desses peixes, né? Então, não que isso vai fazer necessariamente mal para a saúde, mas só de falar um pouco dessa questão de que não é um alimento tão natural assim como muita gente pensa, né? A gente tem esse estigma do peixe ser um alimento natural, da natureza, né? Puro, que vem da água. Então, isso não é bem assim quando a gente está falando de espécies que são cultivadas em tanques, né? Na piscicultura. Tem questões também de uso de antibióticos, né? Porque a gente está criando muitos animais em um espaço muito pequeno. Então, além dessa questão comportamental não está sendo respeitada, né? Muitos peixes então, para evitar doenças já usa antibióticos, que se não for feito de forma correta pode ter efeito residual na carne. Então, essas questões são importantes. Legal, gente. Nós vamos partir para o encerramento do programa Gente que Fala, faltando 3 minutos para 1 da tarde. Eu quero bastante brevidade agora de vocês. A Patrícia está falando. Patrícia, sua mensagem final, sua despedida, 5 segundos e seus canais. Gente, muitíssimo obrigada pelo convite, pela nossa participação aqui da Alianima. Se vocês quiserem saber mais sobre as nossas ações, tem o nosso Instagram, @alianima.br, e alianima.org é o site para quem quiser entender mais e fazer doações. Obrigada. Obrigado, Patrícia. A Gabriela também, doutora Gabriela, bem rapidinho, 5 segundos e seus canais. Olá, muito obrigada
né, ter essa abertura para falar de um tema tão importante, que é a idade avançada em cães. Caso vocês queiram, né, saber um pouquinho mais, só acessar o nosso site aqui do hospital, www.vetquality.com.br, ou pelo Instagram, @vetquality, também vocês encontram a gente. Maurício Forlani, sua despedida, 5 segundos, seus canais. Obrigado, Mauro, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. Quem quiser saber mais sobre o que afeta, o que pode ser feito e pautas positivas para a fauna silvestre brasileira, é só seguir lá Ampara Silvestre no Instagram para ficar por dentro do que está acontecendo por aí. Bacana. Luiz Arthur Caldeira, despedida, 5 segundos. E os seus canais também. Mauro, obrigado por mais essa oportunidade. A gente continua aqui à disposição trabalhando pela população. Nossos canais é Saúde Pré-FSP no Instagram e o meu, Luiz Arthur Caldeira, de entrará a acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira, por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje falamos sobre os animais. Participaram com a gente hoje o Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, doutora Patrícia Sato, médica veterinária, diretora técnica e presidente da Aliânima, doutora Gabriela Moreno Pires, médica veterinária também, do Vet Quality Centro Veterinário, e o Maurício Forlani, biólogo, gerente de pesquisas da Ampara Silvestre. O programa Gente que Fala é realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, sempre espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Chegando agora aqui na 365, Lucas Neto, ele volta, na verdade, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Uma boa tarde para todo mundo, obrigado pela audiência, bom programa aí, Lucas, e a gente